Boa noite a todos. Vamos Boa noite. dar início à nossa reunião da noite de hoje, pedindo para que aqueles de nós que está entrando ou já entrou, deixem seus microfones desligados para que o nosso som ambiente não atrapalhe o estudo que a nossa companheira vai apresentar. Então, para iniciar, nós vamos fazer a leitura da nossa página inicial. Como é que a gente faz? Para desativar o som. Quer que eu te ajude, Damiana? Então, vamos fazer a leitura da nossa página de abertura. Ela é intitulada Compaixão para os Ofensores. É uma página que foi extraída do livro Escrinos de Luz, trazida por Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos diz o seguinte: realmente, a compaixão é o tratamento mais elevado e mais justo que devemos prestar àqueles que nos ofendem. Quem sofre com paciência e perdão solve a dívida do passado ou acumula créditos no porvir. Todavia, quem gera flagelação para os outros não sabe quando conseguirá extinguir a flagelação em si mesmo. Sempre que insultado pelas trevas da incompreensão, guarda a serenidade e auxilia sempre. A cabeça do calculista, que se aproveita do raciocínio para estender a penúria, pode amanhã transformar-se no esconderijo da loucura, e as mãos que apedrejam serão talvez mirradas pela atrofia. A alma do desertor encontra os fantasmas que teme, e o verbo do maldizente talvez amanhã será compelido à dolorosa mudez. Os olhos que alegram na crueldade conhecerão a cegueira, e os pés que se movimentam na distribuição da calúnia passarão, muitas vezes, por terríveis mutilações. Compadece-te de todos os que se confiam no mal, porque ninguém sabe quantas lágrimas chorará o mandante do sofrimento nas grades do remorso para lavar-se contra o lodo da culpa. Arma-te de coragem para fazer o bem, ainda mesmo que espinheiro e nuvens, fogo e fel te cruzem a jornada escabrosa na terra, porque só o bem é capaz de fundir as algemas do ódio, convertendo-as em divinos laços de amor. Recorda o Cristo, bendizendo aqueles que lhe chagaram o coração, e segue adiante, abençoando e servindo sempre, na certeza de que os carrascos de hoje serão, sem dúvida, os penitentes de amanhã, sentenciados não por ti, mas pelo estigma do remorso que lavram, desprevenidos e insensatos, em desfavor de si mesmo. Émile de Girardin. O que falta a muita gente para ser feliz é ter sido infeliz. E Emmanuel nos traz essa mensagem. Então, vamos, nesse instante, levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos da Casa de Bezerra de Menezes. Senhor Jesus, Mestre amado, tu dissestes que onde 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, tu estarias. E aqui estamos nós, Senhor, virtualmente reunidos, mas na certeza da tua presença, através dos amigos espirituais, trabalhadores da Casa de Bezerra de Menezes, nos envolvendo, nos amparando, orientando as nossas mentes nesse momento de estudo e de reflexão. Que a tua bondade, Senhor, nos envolva e que possamos, em teu nome, dar por iniciado esse momento de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nossa irmã Helena irá fazer o comentário
de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, o item 19, benefícios pagos com a ingratidão. Né? Foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem do Guia Protetor, em 1862, que nos diz o seguinte: o que pensar das pessoas que, tendo os benefícios que fizeram pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com receio de encontrar ingratos? Nessas pessoas existe mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem só para receber provas de reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. E o único benefício que agrada a Deus é o que é feito desinteressadamente. Nelas também existe o orgulho, porque se comprazem na humildade de quem recebeu o benefício, que deve demonstrar o seu reconhecimento aos seus pés. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que fez, não receberá no céu, mas Deus terá interesse por aquele que não a procura sobre a terra. Nós vamos encerrar a nossa leitura nesse trecho para poder entregar a palavra à nossa irmã Helena, que Jesus, que os bons espíritos possam te intuir nesse momento, que você possa trazer aos nossos corações tudo aquilo que precisamos. Deus te abençoe. Graças a Deus, muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada por nós estarmos aqui reunidos. Obrigada por vocês terem tirado esse tempo da noite de vocês para se juntarem aqui a nós. São momentos difíceis, são momentos desafiadores, mas certamente nós temos que nos lembrar de que nós não estamos sozinhos e que esses momentos vão passar. Como já foi dito para vocês, nós vamos conversar sobre um item, o item 19 do capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Esse capítulo ele é interessante porque nele a gente vê que vai sendo trabalhado a caridade, vai sendo trabalhada a caridade, a prática do bem desinteressadamente. Desde o início, ele vem falando isso para nós. O importante deste capítulo é que nós sempre nos lembremos que quando nós praticamos um ato de bem, um ato de bondade, esse ato, em primeiro lugar, está nos beneficiando. É muito importante nós nos lembrarmos disso. E eu só vou ler o início, porque é a pergunta que nós temos lá. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Ou seja, aqui tem que perguntar por que a gente deve agir todas as vezes que nós praticarmos o bem. E no lugar de nós recebermos o bem em troca, nós recebemos a ingratidão. O que nós devemos fazer? E aí nós fomos lá no capítulo 21, cujo título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. E tem um itemzinho que vai do 1 ao 3, né? Conhece-se a árvore pelo fruto. Que tipo de árvore nós queremos ser? Porque o fruto são as nossas ações. E está dizendo lá só no item 3, que eu só peguei esse para não ficar muito cansativo para a gente. Olha só. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos, enganarão, ludibriarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, olha só se isso não tem total relação com o momento que nós passamos. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará.
nós temos que nos lembrar sempre de que nós temos que perseverar nas nossas boas atitudes. Não importa o que o outro nos... O que está falando? Falamos que o mundo anda violento, que A deveria fazer isso, que B deveria fazer aquilo, mas e nós? É sempre importante nós nos voltarmos para dentro de nós e percebermos o que esses ensinamentos estão querendo extrair de nós. Aí o som dela, Nós estamos fazendo. Acende, e esse qual é o som, fruto esse que nós estamos dando para o mundo? Não podemos nos esquecer que a todos os instantes nós estamos ofertando frutos. Mesmo quando nós escolhemos não escolher, nós estamos escolhendo. Porque às vezes estamos em situações e aí nós falamos assim, não, eu não vou tomar partido. Eu vou ser neutra. Não existe a neutralidade. A neutralidade é um campo inexistente. Porque mesmo quando eu estou escolhendo ser neutra, eu estou fazendo a minha escolha. Eu posso não opinar naquele momento. Eu não vou dizer nada para um, nem vou dizer nada para outro. Mas eu não posso dizer que eu não escolhi. Eu escolhi me calar. E, obviamente, que esse meu silêncio, ele trará frutos. Se forem frutos bons, ótimo. Se não forem frutos tão bons assim, nós vamos ter que ter força e coragem moral para lidarmos com eles. Mas sempre lembrando de que todas as nossas ações, elas vão produzir para nós consequências. Não podemos nos esquecer disso. E quando nós lemos essa pergunta do item 19, nós ficamos pensando em perguntas do tipo: quem é que está mandando, governando as nossas atitudes? É o outro que vai me dizer como eu vou agir? Então, se o outro fizer o que é bom para mim, eu vou continuar fazendo o que é bom para ele? Ou não? Ele fez algo que não foi bom, ele foi ingrato comigo. E aí eu paro de fazer aquilo que é bom para ele. É o outro que está direcionando a minha ação, as minhas atitudes, ou sou eu quem escolhe? Não, eu digo que eu agora vou agir assim. Então, não importa o que o outro faça ou deixe de fazer. A minha ação, ela vai ser a mesma em todos os instantes, em todos os momentos. Não é? Aí ele vem dizendo assim, olha, desculpa, ele não, eu que coloquei. Em que eu baseio as minhas escolhas? As minhas escolhas, elas são baseadas no quê? No que eu quero para mim agora ou naquilo que eu quero para mim lá no futuro? O que eu quero? As minhas escolhas são pautadas em quais conceitos? Em quais valores? É o valor do bem? Porque se eu pauto as minhas atitudes no valor do bem, não importa o que o outro faça ou o que o outro deixe de fazer. É importante nós nos lembrarmos disso, de que nós temos que buscar a força para nos mantermos sempre de acordo com aquilo que nós achamos que é o correto. E também, pensando nessa questão da ingratidão, provavelmente não vai dar tempo de nós lermos aqui. Mas quem tiver interesse, quem tiver vontade, dá uma lidinha nas questões 937 e 938, lá do Livro dos Espíritos. Nós vamos citar alguns trechos, mas vale a pena a leitura, tá? Para nós fazermos. Nós trouxemos aqui para nós pensarmos nessa nossa atitude diante da ingratidão do outro, uma página lá do Palavras de Vida Eterna perante Jesus. Nessa nossa conversa, não é nossa intenção diminuir o sentimento de tristeza que invade aquele que recebeu uma ingratidão.
E lá nessas questões que eu falei do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se elas não são dolorosas, se não é ruim sentir. E a resposta que a gente tem, sim, elas são ruins. Então, não é a nossa intenção dizer que ninguém vai sofrer porque recebeu uma ingratidão. Não é dizer que eu não vou ficar triste. Poxa, eu me esforcei, eu ajudei aquela pessoa, eu às vezes fui até o meu limite para conseguir ajudar aquela pessoa. O que eu recebi em troca? Gratidão. Esse sentimento de tristeza, ele vai existir, nós somos humanos. Não podemos negar os nossos sentimentos. Mas é importante nós não permitirmos que eles permaneçam em nós. Eu senti tristeza? Senti. Eu senti raiva? Senti. O que eu vou fazer com esses sentimentos? Eu vou negar? Não, eu não vou negar. Eu vou aceitar esses sentimentos. Eu vou acolher esses sentimentos e vou, a partir dos meus conceitos, a partir dos meus valores, eu vou seguir a minha rota. Acolher esses sentimentos. Mas eu não vou deixar que eles permaneçam em mim. Até porque, se quando eu pratico o bem, eu sou a primeira a ser beneficiada, quando eu cultivo sentimentos de raiva, sentimentos de tristeza, sentimentos de vingança, eu também vou me fazer mal. Serve tanto para um lado quanto para o outro. Tudo aquilo que nós produzimos vai gerar primeiro em nós uma consequência, para depois sair de nós e partir para o universo. Mas essa página, Perante Jesus, do Palavras de Vida Eterna, ela é muito interessante. Ela começa assim, ó. Porventura sou eu, Senhor? Isso está lá em Mateus. Os apóstolos, quando Jesus começou a prepará-los sobre o que ia acontecer, Jesus já estava preparando os corações dos apóstolos para a crucificação. Eu esqueci, gente. Né? O momento em que ele fosse ser crucificado. Olha só, não sai. Então, Jesus já estava preparando os discípulos para o momento em que ele seria crucificado. E aí, os discípulos, alvoroçados, começaram a questionar se seriam eles aqueles que iriam dar as costas para Jesus. Eles ficaram nervosos e começaram a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Aí Emmanuel diz assim para nós, ó, diante da palavra do mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? Todo mundo preocupado, querendo saber quem seria aquele que iria dar as costas para Jesus. E aí Emmanuel fala assim para nós, ó, e quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-la em pensamento. E aí eu parei para a gente pensar, porque tem relação com a questão da ingratidão. O que nós fazemos no dia a dia diante da atitude do outro? Geralmente nós julgamos. Eu não sei vocês, mas geralmente, se eu não estiver muito atenta, o primeiro ímpeto é julgar. Qual é o convite que o mestre nos faz? Não vamos julgar, vamos observar. Ele nos diz que nós devemos observar as atitudes do outro, devemos pensar naquela atitude ali, devemos trazer para nós: será que eu já fiz isso? Será que eu agi já dessa forma? Será que em algum momento eu fiz isso e não me lembro, não prestei atenção? Sempre trazendo para nós. Nós não vamos encontrar no Evangelho, pelo menos eu nunca encontrei, Jesus dizendo que nós temos que apontar o outro, temos que dizer o defeito do outro, temos que dizer que o outro está agindo errado.
O convite de Jesus é que nós tragamos para a nossa vida. Vamos trazer para nós. Esse ato aqui, o que eu posso fazer para eu não cair nesse erro? Também não é negar o erro do outro. Nós vamos observar, nós vamos perceber, mas nós não vamos julgar. Nós seremos observadores. Seremos aqueles que irão analisar, mas não analisar para condenar, para julgar, para criticar, mas analisar para nós tirarmos o melhor proveito daquela situação. Então, ele vem dizendo aqui para nós, que nós, quando pensamos em Judas, falamos logo mal de Judas. E Emmanuel vem dizendo assim, ó, mas nós, Emmanuel nos questiona, mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvairimento individual. E aí ele elenca várias atitudes que nós temos, que eu não vou ler todas, mas ele fala da vaidade, do orgulho, das exigências, da crueldade, da tirania, vários momentos em que nós também desertamos do nosso trabalho. Porque ainda que achemos que não, ainda que nos julguemos muito pequenos, e é claro que aqui eu não estou dizendo que nós somos grandes, mas é que às vezes nós nos julgamos aqueles que não servem para nada. Não, eu não vou servir para nada, eu não ajudo nem atrapalho em nada. Isso não é verdade. Todos nós temos um papel muitíssimo importante no mundo no qual vivemos. Todos nós. Ainda que nós digamos assim, não, mas eu nem sou espírita. Ah, não, mas eu nem tenho religião. Ah, não, mas eu não faço trabalho nenhum. Ah, não, mas eu não falo nada para ninguém. Todos nós temos um trabalho muito importante na implementação do reino do bem. Porque todos nós queremos a paz. Mas a paz do mundo começa em nós. Eu não vou falar mais sobre isso agora, não, porque lá embaixo a gente vai falar sobre isso, mais para frente. E aí, Emmanuel vem dizendo assim, ó, na edificação íntima, olha só, na edificação íntima, porque quando eu penso, né, a gente às vezes pode pensar, ué, mas eu vou implementar o reino do bem no mundo? Eu vou ter esse poder? Quando nós nos melhoramos intimamente, nós estamos auxiliando para que haja bem no mundo. É por isso que é tão importante esse autoconhecimento. Por isso que é tão importante essa reforma íntima. Por isso que é tão importante nós nos voltarmos para nós e nos conhecermos. Não existe possibilidade de nós melhorarmos algo dentro de nós que nós não conhecemos. É a mesma coisa que nós termos um vazamento na nossa casa e não sabermos de onde vem a água. Nós conseguimos perceber o resultado daquele vazamento. Mas se nós não formos a fundo, não encontrarmos o ponto de onde vem a origem do vazamento, não vai adiantar. Vai ser um trabalho meio que em vão, porque o vazamento vai voltar. Então, por isso que é tão importante nós aceitarmos as nossas deficiências, aceitarmos os nossos sentimentos e transformá-los, buscar um caminho para transformá-los. É claro que isso não é fácil. Eu não sei vocês, mas eu acerto um dia e erro 2. Às vezes a gente no mesmo dia erra 3, 4 vezes para acertar somente uma. Mas isso faz parte do processo. Mas se nós temos a consciência de que nós erramos, mesmo que nós tenhamos errado, nós vamos buscar acertar. Porque, lembremos, Deus não quer a morte do pecador. Utilizando uma palavra que a gente sabe que ela nem é tão correta assim. Mas Ele quer a morte do pecado.
Ele quer que nós nos transformemos. Ele quer que nós nos modifiquemos. E ele sabe que nós somos capazes, porque nós fomos criados por ele. Então, nós temos essa capacidade dentro de nós, mas é preciso nós trabalharmos a nossa boa vontade. É preciso que nós não estejamos distraídos pela vida. Nós vamos passear, vamos para as festas, não agora, agora fiquemos em casa. Mas em tempos normais, temos as nossas aquisições de materiais que nós queremos, temos os nossos objetivos materiais, não tem problema. Isso não é um problema para nós. Só que nós não podemos perder o objetivo principal da nossa vida. Nós aqui estamos para nos melhorarmos, mesmo que seja um pouquinho. Mas esse é o objetivo de nós aqui estarmos. Quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, qual a resposta que nós temos? O melhoramento, o aprimoramento. Nós não estamos aqui a passeio, não estamos aqui de férias. Estamos aqui com o objetivo de nos melhorarmos. Não podemos perder de vista isso. E aí, continuando aqui, ó, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes. Olha a nossa importância conosco. Olha o papel importante que nós temos dentro da nossa própria vida. Nós não podemos terceirizar os nossos atos. A responsabilidade dos nossos atos é nossa. Nós não podemos mais permitir responder simplesmente assim, eu agi assim porque o fulano me provocou, porque o fulano disse isso, porque o ciclano disse aquilo. É claro que em alguns momentos nós vamos errar, óbvio. Mas é importante que depois do erro, nós não coloquemos essa responsabilidade no outro. É importante que tragamos para nós. Ele disse, disse. Ela fez, fez. Mas o que eu escolhi fazer com aquilo que ele disse, com aquilo que ela fez? Poxa, na hora eu perdi a cabeça, entrei na mesma vibração e falei o que não devia. E assim nós vamos nos melhorando, vamos nos tornando mais conscientes do nosso papel e mais conscientes da nossa responsabilidade, que é muito grande, mas não é responsabilidade com o outro. Eu não tenho que ficar prestando atenção no outro, monitorando o outro. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Então, o que nós fazemos com a nossa vida é responsabilidade nossa. O que o outro faz com a vida dele é responsabilidade dele. Né? E aí, Emmanuel vem dizendo assim para nós, ó. E em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, eu achei muito interessante a deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração. Olha só, porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Será que nós não vamos nos questionar em relação a essa pergunta? Será que nós nunca fugimos, nunca desertamos do nosso trabalho íntimo na edificação do reino do bem? Será? Se nós erramos, o outro também erra. Às vezes nos sentimos cansados, né? Porque às vezes a gente fala assim, pô, mas o outro erra toda hora a mesma coisa. Mas será que nós também não cometemos sempre os mesmos erros? Porque ele vem dizendo aqui, ó, que nós temos erros conscientes ou não.
Então, esse início que nós fizemos aqui foi só para nós pensarmos um pouquinho sobre a questão isolada da ingratidão. A ingratidão vai nos gerar dor. Vai. A ingratidão vai nos deixar tristes? Vai. Quem sabe alguns de nós estamos aqui lembrando de pessoas que foram ingratas e estamos sentindo dentro do nosso coração uma tristezazinha. Mas o que nos cabe? Nos cabe deixar essas pessoas de lado? Nos cabe deixar de praticar o bem? Não. Nos cabe seguir em frente, sabendo que tudo aquilo que nós fazemos em nome do Senhor não é em vão. Nós sabemos disso. Tudo que nós fazemos, todo o bem que nós praticamos, ainda que não seja percebido, ainda que o outro não venha dizer para mim, poxa, muito obrigada, você foi tão minha amiga, você foi tão meu amigo, você me ajudou tanto, ainda que as pessoas não digam isso para as outras, não importa, porque nós vamos receber da vida aquilo que nós oferecemos à vida. Se nós oferecermos coisas boas, em determinado momento essas coisas boas vão voltar para nós. Até porque nós sabemos que até existe a injustiça, mas não existem injustiçados. As dificuldades existem. As outras pessoas podem tornar a nossa vida um pouquinho mais difícil. Mas se nós estamos passando por aquela situação, é porque cabe a nós tentar resolver aquela situação. E resolver essa situação, de forma alguma, significa desertarmos do trabalho que nós temos na implantação do reino do bem. Aí, eu vou ler um trechinho do Evangelho, ainda em relação a essa pergunta. E se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. E a resposta fala para nós de dois sentimentos muito conhecidos nossos, que nos trazem muitos problemas, mas que a grande maioria de nós ainda os tem dentro de si. Alguém consegue pensar neles? São dois. Acertou quem pensou no egoísmo e no orgulho. Ué, então se alguém me faz uma ingratidão e eu fico chateada, eu sou egoísta e orgulhosa? Sim, somos egoístas e somos orgulhosos se não queremos mais fazer o bem só porque uma pessoa nos foi ingrata. Aí diz assim, lá no Evangelho, nos que querem desistir de fazer o bem, há mais egoísmo do que caridade. Dureza, né? Eu achei bem firme. Nesses há mais egoísmo do que caridade. Visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é o único agradável a Deus. Então, aqui tem o egoísmo justamente porque nós estamos pensando naquilo que nós vamos receber. Aí eu vou ajudar fulano porque eu vou receber dele carinho. Às vezes não é questão financeira que a gente quer, não. Às vezes o reconhecimento que a gente espera não é um reconhecimento financeiro, é um reconhecimento emocional. Só que às vezes esse reconhecimento emocional não vem. E se eu faço algo esperando receber outra coisa em troca, eu estou sendo egoísta. E aí, lá na questão 937, que eu falei, para quem tiver oportunidade de dar uma lidinha, vem dizendo assim para nós, em relação a esse egoísmo, olha, a ingratidão é filha do egoísmo. Então, olha que interessante. Se eu faço bem para alguém, e esse alguém é ingrato, e eu deixo de fazer o bem porque eu não quero mais encontrar ingratos na minha vida, tanto eu sou egoísta,
quanto aquele que foi ingrato. Ou seja, ambos estamos errados. Nenhum está certo. Porque não me cabe querer que o outro me devolva o que eu entreguei para ele. Eu não dei? Se eu dei, está dado. É a mesma coisa quando a gente entrega um presente. Eu dei um presente para a pessoa. Se ela recebeu aquele presente, a partir daquele momento, aquele presente é dela. Ela vai fazer o que ela quiser com aquilo ali. Não sou eu quem vai dizer para ela: olha, você tem que fazer isso. Olha, você tem que fazer desse jeito. Não, eu não entreguei. Se eu entreguei, isso agora pertence a outra pessoa. É ela quem vai decidir o que vai fazer. E é responsabilidade dela os frutos que virão das atitudes dela em relação àquilo que eu dei. Da mesma forma, é responsabilidade minha o que eu faço em relação ao que sucede à minha prática no bem. Então, às vezes, por que eu achei interessante ler essa questão 937? Que às vezes a gente fica com aquela postura que Emmanuel falou lá em relação a Judas. A gente só aponta o dedinho para o outro. Mas olha só que interessante. Aqui nós estamos vendo que tanto aquele que decidiu deixar de fazer o bem é egoísta, quanto aquele que é ingrato também é egoísta. Então, como já dissemos anteriormente, não há diferença entre nós. E se não há diferença entre nós, por que eu vou julgar o outro? Se nós estamos no mesmo patamar. Pensemos e reflitamos sobre isso. É muito importante para nós, né? Outro trechinho vem dizendo assim, ó. Há também orgulho. Lembram-se? Eu falei que tinha o egoísmo e tinha o orgulho. Nesses que querem desistir de fazer o bem porque encontraram os ingratos, há também orgulho. Porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Olha o orgulho aí. Eu quero que o outro me agradeça várias vezes. Eu quero que o outro diga para o mundo inteiro aquilo que eu fiz para ele. Poxa, mas eu fiz uma coisa tão legal. E ele nem contou para ninguém. Ele guardou aquilo só para ele. Ah, não, eu quero que o mundo inteiro saiba o que eu fiz. O que é isso? É o orgulho. Mas aí a gente pode pensar, caramba, eu sou assim. Eu sou egoísta e eu sou orgulhosa. E agora? Agora voltamos ao início da nossa conversa. Vamos aceitar esses sentimentos, não negar. Porque se eu nego, não consigo trabalhar. Vamos aceitar esses sentimentos e vamos trabalhar esses sentimentos dentro de nós. Através da meditação, ele vem dizendo aqui, ó, através da meditação dos nossos erros, conscientes ou não. Então, eu vou meditando nos meus erros, eu vou me perguntando, vou me questionando por que eu agi daquele jeito, por que eu estou sentindo, por que eu senti aquilo, o que está me movendo. E depois disso, como vem dizendo lá naquela página que eu li para todos nós vamos definir as nossas responsabilidades. Não, a minha responsabilidade é diminuir um pouco o meu egoísmo. A minha responsabilidade é diminuir um pouco o meu orgulho. Então, eu vou trabalhar para isso, da melhor forma possível, não querendo que da noite para o dia o meu orgulho e o meu egoísmo sejam totalmente substituídos por amor e humildade. Dificilmente vamos conseguir isso. Dificilmente. É um caminho ainda um pouquinho longo, mas nós temos que começar. Não é porque vai demorar, não é porque é difícil que eu vou desistir. Eu vou perseverar. Errei hoje, não tem problema. Eu vou tomar consciência daquele erro e vou ficar mais atenta, mais alerta, para que de uma próxima vez eu não haja daquela forma, eu não tenha aquela mesma atitude. Mas isso
Só será possível quando nós meditarmos nas nossas atitudes e nós nos voltarmos para nós mesmos. Aí, seguindo aqui, aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Se nós já recebemos o nosso pagamento aqui na terra, não é isso que dizem para nós? Nós não vamos receber mais no céu. No céu a gente sabe que é entre aspas, né? Porque essa questão de céu e inferno a gente sabe que não existe. E eu me lembrei, quando eu estava lendo essa questão, do filme do Divaldo, que eu assisti nessa semana, e teve um determinado momento que Joana apareceu para ele e disse para ele que aquelas pessoas que recebiam as doações que ele entregava, provavelmente não teriam condições de devolver a ele aquilo que ele estava doando. E aí ele ficou parado olhando para ela. Mas ela vira-se para ele e pergunta assim: ué, mas você quer receber o pagamento deles ou você prefere receber o pagamento de Deus? Aí o ator, né, fazendo o papel do Divaldo de um jeito até engraçado, falou: não, 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 de Deus, de Deus, de Deus. Então, qual é o tipo de pagamento? De quem nós queremos receber o pagamento? Nós queremos receber o pagamento de alguém daqui da Terra ou nós queremos receber esse reconhecimento que vem de Deus? Que é o reconhecimento por aquilo que nós fizemos, que, na verdade, é até a nossa obrigação. Se nós pararmos para analisar, nós temos a obrigação de ajudar uns aos outros. Não é a lei da solidariedade? Então, eu vou receber algo por um ato que eu tive, que era até o ato que eu deveria ter tido mesmo. Né? Isso é importante também para nós não ficarmos achando que nós somos super, nós somos melhores, nós somos superiores. Não. Quando nós ajudamos alguém, nós estamos fazendo a nossa parte. Até porque sempre vai ter alguém que vai nos ajudar. Se não for de uma maneira, vai ser de outra. Nós devemos nos lembrar que, de novo, né, eu já tinha falado e vou repetir, aquilo que nós damos à vida é aquilo que nós recebemos. E nem sempre nós vamos receber exatamente do jeito que nós demos. É por isso que às vezes algumas pessoas falam da questão de karma. Ah, se você matou um monte de gente com tiro, você vai morrer com tiro. Não necessariamente. Nós sabemos que não é assim que funciona. Não existe esse fatalismo. Então, se não existe o fatalismo para aquilo que não vibra no bem, também não vai existir esse fatalismo daquele que vibra no bem. Qual é a fatalidade? A fatalidade é: eu faço o bem, em algum momento eu vou receber esse bem. E receber esse bem, a gente pode pensar, poxa, mas aí eu não estou sendo egoísta? Até a Joana, nesse mesmo filme, ela fala para Divaldo: as pessoas deveriam ajudar até mesmo por egoísmo. Justamente porque ela estava conversando com ele sobre essa questão de você fazer o bem e você receber da vida aquilo que é bom. Poxa, mas eu tenho feito bem e não tenho recebido nada de bom. Vamos nos lembrar que nós temos os nossos débitos. Que bom, então, que nós estamos tendo a oportunidade agora de quitar esses débitos. O que é bastante relevante nós nos lembrarmos? Que nós não devemos nos revoltar, que nós não devemos nos rebelar com nada que venha a acontecer conosco. O que não significa dizer que nós não vamos ter os sentimentos. Nós vamos sentir, mas nós não vamos permitir que aquele sentimento que está contrário à lei de amor faça ninho dentro dos nossos corações. Nasceu em mim, eu vou gentilmente substituir aquele sentimento por outros. Nesse trabalho incessante, que é a nossa responsabilidade de nos tornarmos pessoas melhores. Né? Aí no finalzinho, tem aqui, ó: deveis sempre ajudar os fracos
embora saibais de antemão que os que a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Nossa, então é até bom, né? O outro esquecer. Vamos torcer, então. A gente faz o que é bom e torce para o outro esquecer e não querer nem devolver nada para a gente. A gente vai receber mais ainda. E quando a gente fala aqui em doar, em fazer o bem, não só na questão material. Nós sabemos que existem dois tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. Existem aqueles que são miseráveis materialmente, precisamos ajudá-los. As pessoas até têm dito muito, né? Quem tem fome tem pressa. Mas existem também aqueles que são miseráveis moralmente. Aquele que está passando por um problema, aquele que está quase caindo num abismo. Existem vários tipos de miserabilidade moral. Então, se nós podemos ajudar, vamos ajudá-lo. Se ele não se lembrar, vai ser até melhor para nós, segundo o que está dito aqui. E aí, nós fizemos aqui um resuminho, que está quase na hora, né, de acabar. Assim, ó, se Deus permite por vezes sejais pagos com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. É para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Vamos nos lembrar do que conversamos lá no início, do haverá falsos cristos e falsos profetas, do fruto, que é pelo fruto que se conhece a árvore. A iniquidade vai fazer até com que a nossa caridade esfrie, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que não desistir em fazer o bem, esse será salvo. Nós também sabemos que não existe salvação externa. Deus não vai chegar e vai dizer: ah, nossa, eu vou salvar essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa e essa pessoa. E as outras? Ah, não, as outras não, vou deixar para lá. Nós sabemos que não existe isso. Por que não existe isso? Porque Deus é bom e justo. Ele ama a todos nós que somos seus filhos da mesma forma. Então, não existe benefício. Não existem escolhidos. Nós é que nos fazemos por escolhidos. Não é? Nós temos aí as oportunidades do dia a dia para agirmos. Então, esse será salvo não é um salvo externo. Eu vou lá e tiro a pessoa. Não. É um salvo que a própria pessoa cultivou dentro de si, trabalhou dentro de si e ela mesma conseguiu se salvar do egoísmo dentro dela. Outro ponto importante, ó. Isso tudo está na página, tá no item. E sabeis, olha só, e sabeis porventura se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Mais uma vez aqui a gente vem falando dos frutos. Por que o Evangelho fala tanto de frutos? Jesus nas parábolas falava tanto da natureza. Porque isso precisa de tempo. Aquele que vai cultivar, ele precisa ter paciência. Se eu plantar um fruto agora, eu não vou ter daqui a 5 minutos a fruta lá para eu comer. Tem frutos que demoram anos para serem produzidos, flores que demoram anos para serem produzidas. Então, essa questão aqui dos bons frutos, mais tarde, o que está sendo pedido aqui para nós? Paciência. Gente, paciência. Tem paciência com você. Você não está adubando o solo do seu coração agora? Não, tem que ter paciência com você. Daqui a pouco isso vai dar bons frutos. Segue perseverante, firme, firmeza. Mas tenha paciência.
Tenha fé na vida futura. Tenha fé em Deus. Por quê? Porque eu planto, eu faço tudo certinho. Mas se vier uma tempestade, alagar aquela minha plantação e eu perder tudo, está perdido. Então, o fato de eu ter feito tudo certinho, tudo que me cabia, não significa dizer que o resultado mais imediato vai ser o que eu queria. Então, nós temos que ter fé em Deus, temos que ter esperança, temos que ter paciência. E esses sentimentos, essas virtudes, na verdade, devem ser trabalhadas principalmente nesse momento, no qual muitos de nós estamos isolados dentro da nossa casa, não estamos saindo. Precisamos trabalhar a paciência, precisamos trabalhar a fé em Deus, precisamos trabalhar a fé na vida futura. Vamos ter calma, tudo vai melhorar, tudo vai passar. Iniciamos a nossa conversa falando isso. Tudo vai passar. Sim, como Maria nos disse, tudo vai passar. Mas o que é mais importante é como nós estaremos depois que tudo isso passar. Como nós estamos aproveitando esse processo? Como nós estamos aproveitando a oportunidade de recebermos uma ingratidão? Estamos trabalhando dentro de nós essa virtude que é a paciência, que é a perseverança, ou não? Estamos nos deixando levar pela rebeldia, pela raiva. E em relação a essa nossa atitude, para nós fecharmos a nossa reflexão da noite de hoje, eu trouxe uma fala de Paulo, porque Paulo é uma figura do Evangelho que me é muito cara. Gosto muito de Paulo porque ele, em uma existência dele, ele transformou-se. Ele realmente conseguiu deixar para trás tudo aquilo que ele tinha feito de ruim, não ficou preso àquilo que ele tinha errado, aos erros que ele havia cometido, e ele se transformou, ele se fez uma nova criatura. E ele diz assim, ó, em relação a isso mesmo, a essa nossa transformação: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Que não o haja alcançado o patamar ideal. Ele ainda não havia alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Estamos buscando a nossa evolução. Estamos realmente conseguindo deixar para trás os nossos erros cometidos? Nossa, mas ontem mesmo eu fiz um negócio errado. Hoje mesmo eu falei o que não devia. E o que nós vamos fazer? Vamos ficar ruminando isso que nós fizemos de errado? Ou nós vamos deixar isso para trás, não como se não tivesse existido? Porque às vezes as pessoas também confundem. Ah, não, eu fiz, já está feito, já ficou para trás. Nós sabemos que todas as nossas ações vão gerar consequências. E nós vamos ter que dar conta delas. Isso é um fato. Mas ficarmos também remoendo aquilo que nós fizemos não nos levará adiante. Então, companheiros, essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar para todos nós nessa tão bela noite de hoje. A ideia da perseverança, a ideia da não desistência, a ideia, a lembrança de que não estamos sozinhos, estamos passando por nossas dificuldades. A Cristina no início falou, Jesus nos disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, e eu moro sozinha. Então eu sempre pensava, poxa, então eu sou sozinha? Então quando eu estiver rezando eu estou sozinha? Lógico que nós não estamos sozinhas. Nós temos os nossos anjos guardiães, temos os nossos mentores, temos os nossos espíritos familiares. Não estamos sozinhos. Mesmo que nos sintamos sozinhos, nós temos que ter a certeza de que aquela lagrimazinha que escorre, não tem ninguém vendo.
mas aquela lágrima que está escorrendo, aquele sentimento que está dentro de mim, que está me machucando, eu estou sorrindo por fora, mas aquele sentimento está ali me maltratando. Não nos esqueçamos, nós não estamos sozinhos em momento algum. Muito obrigada pela atenção, que Deus nos abençoe, fiquemos todos em paz. Graças a Deus. Obrigada, Helena, por apresentar para a gente o resultado dos seus estudos. Certamente vamos levar, né, para os nossos travesseiros hoje material para pensar acerca de como estamos reagindo diante da ingratidão, porque nenhum de nós está isento de ser ingrato ou de sofrer a ingratidão, né? Então agradecemos muito as suas reflexões, que vai servir de base para as nossas também. Então, para finalizar a nossa reunião da noite, nós vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, a lição 110, Vigiemos e Oremos, no qual Jesus, né, está anotado lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 41, nos diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. E Emmanuel desenvolve da seguinte maneira: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Então, com essa mensagem de Emmanuel, nós vamos novamente elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, para fazermos a nossa prece de encerramento. Bondoso amigo Jesus, agradecemos essa oportunidade de aqui reunidos, encarnados e desencarnados, sob essa sala virtual, estarmos mais uma vez meditando acerca do teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Que o teu amor e a tua bondade possam ser os faróis que nos guiam na nossa senda da redenção. E assim, Senhor, agradecidos por tudo que recebemos neste momento, é que pedimos ao teu coração generoso que nos dê a permissão, em nome dos amigos espirituais, dirigentes da Casa de Bezerra de Menezes, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, mas, sobretudo, em nome de Deus, que nos permita dar por encerrado esse momento de estudo, de reflexão e de meditação. Que teu amor possa nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Bom, podemos agora abrir os nossos microfones e se alguém desejar fazer alguma pergunta ou alguma colocação para a nossa irmã Helena, ela ainda tem alguns minutinhos para a gente, não tem, Helena? Tenho. Obrigada, Helena, pela palestra. Gostei muito bom. Eu que agradeço a oportunidade sempre, né? Reflexão e de trabalho. Obrigada. Babi. Ai, Lau. Saudade. É quem, Margot? Não, foi Babi que falou. Babi. Oi! Aqui a gente pelo menos vê uma outra e encurta um pouquinho essa saudade, gente. O meu vídeo tá escuro, aí eu tô sem vídeo. Depois dessa palestra de hoje, a gente tem muito assunto para refletir aí. Verdade. Nós.